Com 25 anos, você, para cada ano acima de 20, você garante mais 2%. Então, com 25 anos, você não vai sair com 60%, você vai sair com 70% da média dos 100% maiores bases de contribuição. Essa é a diferença. Ah, mas é boa a base? Não, por quê? Essa regra que antigamente tinha paridade, hoje não tem mais. O que é ter paridade? Também é uma dúvida que sempre aparece. Paridade é o que melhorar para o servidor em atividade, melhora para você, servidor, na inatividade. Só que como essa regra não dá paridade, você garante que essa percentual da média vai ter correções anuais, à medida que o INSS corrija os benefícios gerais do país, você também tem direito a essa correção do RGPS. Legal? Mas isso não é paridade, isso é só correção, atualização do benefício. Se ele melhorou meu salário, o colega que saiu por essa regra vai levar? Não vai levar. E teve uma promoção, uma progressão aí, mudou toda a forma de progressão do índice 9 passou para índice 12. Você não vai levar. Quem saiu dessa regra não leva. Tá? Aí entramos, como só falamos de voluntários, uma das regras de transição. Não, essa aqui ainda é a regra permanente. 65 anos se homem, 62 se mulher, 5 anos no cargo, 25 anos em qualquer situação. Não há distinção de magistério. Quantos anos eu preciso ter de magistério? Eu tenho 5 anos reduzido, posso sair com 20? Não, tem 25 anos para todo mundo. O que muda para o magistério é somente a idade. O homem, uma regra permanente, sai com 60, a mulher com 57, que antes era 55. Essa regra é 57. E o que garante para nós, para quem sair por essa regra, garante somente, como eu já lhes disse, 60% da média se você tiver menos que 20 anos, que não é possível, porque você precisa ter pelo menos 25 para pedir aposentadoria nessa regra. Então você sai com 70% da média. 60% porque já tem 20, 2% para cada ano a mais de 20. Então você sai com 70%. Legal? E não tem paridade, como eu já disse. Aí entramos nas regras de aposentadoria que eu chamo voluntária integral. Por quê? Porque você leva exatamente com a outra remuneração do cargo permanente que você estiver exercendo. Então, quais são essas regras de transição? Por isso que eu chamei de voluntária integral. Pronto. Lá no artigo 3º, parágrafo 6º, ela garante a distinção do magistério. Além dessas condições, é a regra que chama de regra dos pontos. Você tem que somar a idade que você tem, mais o tempo de contribuição que você tem e cumprir uma tabelinha de pontos que eu também coloquei aqui mais adiante. A distinção com relação à especial de magistério, que é o nosso caso, o homem tem que cumprir 65 anos de idade e 35 de contribuição, 62 a mulher e 30 de contribuição, enquanto professor, a mulher 5 anos a menos na idade e 5 anos a menos no tempo de contribuição. O homem sai com 60 e 30 de contribuição, também 5 anos a menos na idade e no tempo de contribuição. O problema está na soma dos pontos, né? Por mais que você já tenha, mas o professor já tem 30 anos de contribuição, então quer dizer que eu já posso, e eu já cumpri também a idade, Virgílio, 60 anos de idade. Vamos somar os pontos e ver se você atende na data da sua aposentadoria essa regra da soma. Beleza até aqui? Idade tranquilo, tempo de contribuição tranquilo, só que essa regra exige pontuação. Não deve entrar logo a tabela de pontos adiante, porque essa regra, ela garante paridade. O parágrafo 6 garante paridade. O que alterar para nós em atividade, altera para o servidor que estiver aposentado nessa regra aí. Jurídico. Ninguém tira de você, que mudar para nós na ativa você leva também, e a garantia de paridade está lá no parágrafo 8º. Mas ainda dentro do artigo 3º existe uma outra regra de transição. Então, a regra de transição do artigo 3º, parágrafo 6º, te dá o quê? Paridade. Aquelas condições, 65 anos se homem, 65 se homem, 35 contribuição, se mulher, 62 e 30 contribuição, professor, reduzido de 5 anos na idade, 30 contribuição, aqui é a mesma regra. Então, onde que essa condição do artigo 3º, que é artigo 3º como no anterior também, favorece a quem já estava no serviço público? Detalhe, para quem ingressou após a emenda 41. O parágrafo 6º, o artigo 3º, parágrafo
sexto, tem essa distinção. Ó, detalhe, passa despercebido. Para quem ingressou antes da emenda 41. E quando foi a emenda 41? 31 de dezembro de 2003. Então, quem entrou antes dessa emenda tem condição de ter paridade, por integralidade e tudo mais, sem problema algum. Mas está no parágrafo 6º. Ainda dentro do artigo 3º, tem a condição para quem não ingressou antes da emenda 41, entrou depois da emenda 41. Então, o que esse artigo 3º favorece para quem ingressou depois da emenda 41? A média. Não é média como uma regra permanente? É média como uma regra permanente. A diferença é que o denominador da média da regra permanente são todas as contribuições que você teve corrigidas. E o denominador dessa condição aqui é a Lei 10.887, ou seja, 80% de toda a sua base contributiva. Então, se você contribuiu 200 meses, a título de exemplo, você não vai ter como denominador 200, porque isso diminui a tua média, joga a tua média para baixo. Você vai ter um denominador 160. Então, favorece você. A única condição de melhoria aqui para quem entrou depois é até o valor da média ser maior do que quem entrou depois da emenda 90. No caso, entrou antes. No caso, quem entrou antes. Quem ingressou antes é o parágrafo 6º. Quem entrou antes da emenda 41. Isso aqui quem entrou após. Quem entrou após a emenda 41 e antes da emenda 90. Não, os 160 que você falou é para quem entrou antes. Depois. Para quem entrou antes, tem paridade total, é a remuneração total dele como ativo, tudo mais. Porque ele entrou antes da 41. Quem entrou depois é média. A única vantagem que ele tem é que o denominador é menor. O denominador aumenta a média dele. Isso é só para servidor público? Só para servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Essa condição tem no RGPS? Não tem. Só tem na emenda 103 para servidor federal. Aí tem. É parecidíssimo, a mesma coisa. Mas a emenda 103 é só para servidor público. A parte que ela trata do servidor público favorece esse mesmo sentido aí. Ô Virgínia, como é que fica essa questão do reajuste? Se não tem qualidade? Quem não tem paridade vai ser média calculada. Não, mas eu estou falando, ao longo do tempo de você aposentar. Então, como é feito esse reajuste? não tem problema. Molezinha, molezinha. Um exemplo de uma pessoa que se aposentou agora com essa regra da média. Eu mesmo já fiz o cálculo da média de vários colegas lá, porque saíram por incapacidade permanente. Né? Ninguém sabe por essa regra, voluntariamente é absurdo, é loucura. Mas por incapacidade permanente não tem jeito. Aí eu fiz os cálculos, já garantimos o proveito dele, o cálculo da média, e vai acontecer essa correção. Eu fiz o cálculo dele agora, em junho. Então ele vai ter um cálculo pro rata do aumento que houver para o INSS em janeiro. Aí quando chegar em janeiro, o INSS vai dizer, olha, os benefícios que foram implantados em janeiro de 2024 ficam corrigidos em 3 pontos percentuais. Um exemplo, essa pessoa que eu fiz os cálculos agora em junho, ela não vai ter correção de 3 pontos percentuais porque ela não está desde janeiro aposentada, ela está desde junho. Mas se tivesse. Mas vai ter a evolução do IPCA de junho até dezembro, que a tabela do INSS já traz até essa variação pro rata. Já diz, ó, para quem se aposentou em junho, a correção é esse índice aqui, esse percentual. Para quem correspondeu em agosto, a correção é esse percentual. Então isso sai na portaria do INSS em janeiro. Até 20 de janeiro já sai essa portaria. Então, nesse caso, ó, é o que eu falei, os proventos são iguais à média da 10.887. Qual é a vantagem? Que ela não usa 100% da base, ou seja, o meu denominador nesse caso aqui é menor. Como o denominador é maior, é menor, o provento é maior. Beleza? E a correção é INSS. E não tem paridade. Ou seja, se tiver aumento desse recurso, quem for aposentado com essa regra, não leva ao aumento do servidor de ativo. Só leva ao aumento do INSS, que segue a variação. Então, mulher e homem, servidor em geral, e ali no magistério. Vai alcançar até a pontuação em 2047, 90 pontos para a mulher, 98 pontos para o homem, já alcança em 2043. Aquela situação que eu disse. Eu, professor, posso dizer, ó, mas eu já tenho 30 anos de contribuição, eu já tenho 60 anos de idade como professor.
já alcancei a minha pontuação. Aí vai vir aqui na tabelinha, estamos em 2022. Por que 2022? Porque só vai ter a mudança em 2025. Então, daqui, 2022 até 2024 todo, o que está valendo é essa pontuação aqui. Então, se você cumpriu tempo de contribuição e já cumpriu a idade, a tua pontuação tem que ser como homem no mínimo 88, como mulher 78. E todo ano essa pontuação é atualizada, é alterada até alcançar o topo que a emenda sugeriu. Que é a mulher professora 90 pontos, o homem professor 98, servidor comum 100 pontos a mulher e 105 o homem. Legal? Então não basta ter a idade e ter contribuição nessa regra. Nessa regra tem que satisfazer aí todas aquelas condições anteriores, tempo no cargo, tempo de serviço público, tempo de contribuição, tempo de idade e também a pontuação. Se não cumpriu uma delas, não cumpriu, não tem direito. Se cumpriu, você pode sair pelo parágrafo 6, com paridade, integralidade, ou pode sair com base no inciso 1 ao 4, somente com a média favorável, sem paridade. Então, nosso desenho lá em cima, eu sempre gostei desse desenho. A expulsória não é boa, não, tá? Para falar sobre isso. Ó, a regra de transição ainda é regra de transição. Eu falei para vocês que tem duas regras de transição na emenda 90. A regra de transição do artigo 3º, que você tem duas regras de transição dentro do artigo 3º, e tem a regra de transição do artigo 4º. A regra de transição do artigo 4º, ela tem duas regras de transições por paridade, favoráveis demais. Aliás, é a que encontra hoje, que é o parágrafo 5º do artigo 4º. Essa condição é para quem ingressou antes da emenda 20. E quando foi a emenda 20? 16 de dezembro de 98. Como eu entrei em 93, entrei antes, a vantagem que essa regra traz, para cada mês que eu passar da contribuição, eu reduzo um mês da idade. Ou seja, eu com 57 anos cumpri as condições. Mas cumpri por quê? Porque já tinha 35 anos na data da emenda, tem mais de 35, e para cada mês que passou de 35, eu foi reduzindo um na idade. Legal? Então, o que é interessante isso aqui? É quase o artigo 3º da emenda 47. A diferença entre esse artigo e o artigo 3º da emenda 47 é que a emenda 47 reduzia um ano. Para cada ano que você tivesse a margem de contribuição, reduzia um ano na idade. Aqui não. Aqui nós tínhamos sugerido isso, mas quando o deputado apresentou um mês a mais, reduziu um mês, esse mesmo, tá legal. Pronto, deixa esse aqui mesmo. A diferença é que aqui não há distinção de professor ou não professor. Aqui quem entrou antes da emenda 20 tem que satisfazer as condições como for servidor comum sem ser de magistério. Então tem aposentadoria especial nesse parágrafo 5 do artigo 4. Tem que cumprir 60 anos de idade se homem, 35 de contribuição, 55 anos de idade se mulher, 30 anos de contribuição. Mas o que é a distinção entre o servidor em geral e o servidor que entrou antes da emenda 20 de 98? A diferença é que todo o tempo que você tinha até 31 de dezembro de 2021, ele computou com a aposentadoria. Mas você já tem os 35? Eu já tinha. Então, quanto foi o meu pedágio? Zero. É 20% de zero. Eu já tenho 35, não precisa falta nada para chegar a 35, 20% de zero é zero. Mas algumas pessoas chegaram com 30 anos de contribuição. Então, faltam quanto? 5 anos para frente. Calcula mais 20% desses 5 anos. Então, quem tinha 30 anos de 31 de dezembro de 2021 vai ter que cumprir ao invés de mais 5, mais 6. 5 anos que faltavam e 20% que faltava. É só essa regra para satisfazer aqui. Satisfeita essa regra, essa condição, sai com base no parágrafo 5 do artigo 4º, com média, com integralidade, com paridade. Só tem um detalhe que o artigo 3º da emenda 47 dava e que esse artigo não concedeu. Era paridade à pensão. Aliás, a emenda 103 do antigo governo da República cortou todo tipo de paridade à pensão. Então, essa condição aqui, reduz um mês para cada mês além do tempo mínimo de contribuição, e a diferença é que não há distinção. Tem especial de magistério aqui? Não, não tem. Aqui, se o professor quiser sair nessa regra, tem que satisfazer as mesmas condições que um servidor comum. Na Só uma perguntinha. O salário aí está com triênio ou sem triênio?
somar o salário do triênio para fazer esse cálculo. Vencimento, triênio, AQF permanente, se você tiver o cálculo A soma, aí que vai ter esse cálculo que você falou. Para resumir, a sua pergunta é boa, até porque quando o pessoal passa a pergunta, eu digo: todas as parcelas que sofrem incidência previdenciária são básicas do provento. Então, elas são básicas do provento de caráter permanente e vão compor o seu provento para integralidade com paridade. Só não vai compor se você optar pelo parágrafo 16 do artigo 40, que é você optar pela previdência complementar. Aí, se você optar pela previdência complementar, você já disse: olha, eu quero que a minha seja média. Aí você está fazendo a opção que não vi ninguém lá no tribunal fazer. É a minha. Sair pela média, mesmo que você vá contribuir a mais. Virgínia, eu estou migrando para outra forma de contribuição, posso contribuir sobre as parcelas de caráter variável? Poder pode. Vai melhorar para você qual condição? A média. Melhora a média. Legal? Agora, vai levar para paridade? Não. Se você sair de paridade, o que você contribuiu foi pelo princípio da solidariedade. Não vai levar. Por quê? Porque ele não tem caráter permanente. O que vai para ter irregularidade são todas as parcelas de caráter permanente. ATS, o vencimento, uma gratificação que tenha caráter permanente, incorporação de cargo que havia no passado. Por exemplo, hoje a diretora não pode incorporar, mas se ela pudesse incorporar o DAS que ela tem, qualquer cargo que ela tem, como no passado se podia, esse valor ia compor o provento dela com paridade? O que é injusto, né? Porque na hora de descontar os 14%, entra esse valor. Depende da opção dela. Cargo e comissão só entra com 10.807 se você optar que seja base contributiva. A gente não tem essa opção, não. Mas é a lei. Mas já é descontado. Já vai descontar. É a lei. Os 14%. Pode descontar sem que você opte, não. Mas já é descontado. E a gente não recebe esse valor por fora, já sai lá tudo junto do Entra no seu contra-cheque, mas ele não é base de contribuição, não pode ser. Pela lei 10.807 não é base de contribuição, a não ser que você opte que seja. Então vou calcular para ver. Pode calcular. Só são bases de contribuição obrigatórias de caráter permanente. Eu estava justamente pensando nisso, a gente até comentou. A lei do Estado é a 5.260 de 2008, disse a mesma coisa, só são bases contributivas aquelas de caráter permanente. Mas pode o setor optar contribuir sobre parcelas que sejam de caráter variável? Pode. Vai servir para ele? Vai. Se ele sair pela média, vai servir para ele. Se ele não for sair pela média, ele só está sendo solidário. Vai servir para ele. Ele vai fazer 25 anos. Eu não vou fazer 35 anos. Não vai fazer 35 anos. O que acontece? Eu vou entrar naquele. Regra permanente. Regra permanente. Então eu tenho que ter também no mínimo 20 anos. Você precisa ter o mínimo de 25 anos de contribuição. Você falou no mínimo 20 anos. Os 20 anos ali é um ponto de mínimo para a sua porcentagem. Mas ninguém pode sair com 20 anos, só vai poder sair com 25. Quem sai com 20 anos na regra permanente? Quem pode sair com 20 anos na regra permanente? Incapacidade permanente ou invalidez antiga. A pessoa pode ter menos de 20. Infelizmente, eu fiz o cálculo de uma amiga que ela tinha menos de 20 anos. Ela garantiu só 60%. Depois tinha menos de 20 anos, ela saiu com 60%. É uma regra permanente, incapacidade ou compulsória. Se você completar 75 anos, você tem que sair. Mas vai sair com quanto? Com o tempo que você tiver. Se você tiver menos de 20, você garante uma fração dos 60%. Mas você consegue, isso eu quero saber. Pode sair com 25 anos no mínimo. Não, 20 anos não pode. Não, se você pedir voluntariamente, você precisa ter 25 anos. É mesmo? Agora, a base de mínimo do seu cálculo é 20. Por que colocou uma base de mínimo de 20? Porque existem as condições de incapacidade permanente e compulsória, que estão dentro da regra permanente. Isso quer dizer que eu não posso pedir antes de Com 20 não, você tem que ter no mínimo 25 anos de contribuição. E 65 de idade. Não, eu vou chegar a 65, beleza, mas eu não vou chegar a 25. Na segunda matrícula eu não vou chegar a 65. Não. Quando você completar 25 anos, a diferença é que você não vai sair com 60%, você vai sair com 70%. Tanto faz 70% da média. E que é a média sobre todas as parcelas, não é só 80% não. Não tem nada. Nós temos paridade total, que é o meu caso hoje. Estou tranquilo, está favorável. Agora, para quem entrou depois da emenda 20, mas ingressou antes da emenda 41, lembra que no artigo 3º tinha uma condição dessa? Para quem ingressou antes da emenda 41? Para quem ingressou antes da
É vala comum. Se você quiser sair por lá, você sai com validade, sai com tudo, reduz um mês em cada tempo a mais que você tiver na contribuição, mas você não tem distinção. Já no artigo 4º, para quem ingressou antes da emenda 41, há distinção para o professor. Idade e tempo de contribuição reduzidos em 5 anos. Aqui também é a mesma coisa. 60 de contribuição 35 se homem, 55 e 30 de contribuição se mulher, mas o professor tem 5 anos a menos, tanto na idade quanto no tempo de contribuição. E qual o problema aqui? É a regra da propriedade. Essa regra é a propriedade. Se aqui o professor, homem, não tinha 30 anos de contribuição, tinha 25, faltariam 5 anos para ele. Então ele não vai ter que cumprir só mais 5 anos. Ele vai ter que cumprir 5 mais 20% de 5. 6 anos. Vai ter mais um ano adicional. Legal? Mas se ele completar essa condição, ele que ingressou antes da emenda 41, ele sai com validade e integralidade. Mas tem que cumprir o pedágio. Essa emenda 41 de 2003, né? A emenda 41 é de 31 de dezembro de 2003. Então, para quem ingressou antes, por exemplo, aqui no CIEP, eu ingressei antes. Entrei em 28 de 7 de 2003. Ingressei antes. A regra mais favorável para mim na emenda 90 de transição é essa daqui. Porque no tribunal eu entrei antes da emenda 20, mas aqui eu entrei antes da emenda 41. Então essa aqui é a mais favorável para mim. Como você tinha quantos dias, na verdade? Você tinha em 31 de dezembro de 2021. Aí, quanto tempo falta? O que falta para chegar a 30, você professor, o que falta para chegar a 30? 20 vezes eu não aplico 20 na outra. Então pronto, o que faltar para chegar a 30, você vai pegar, vai ter que pagar o que falta mais 20%. 8 anos e meio de uma aplico e 9 anos de mais ou menos na outra. Então, mas a conta é essa. Vai lembrar aqui, ó, nessa modalidade, você tem a distinção de ser professor efetivo e exercício de magistério. Legal? Proventos são parcelas permanentes, toda a remuneração permanente está aqui e tem validade. Então a distinção é essa. Dentro do artigo 4º, com as mesmas condições, só que para quem entrou depois da emenda 41, é aquela regra parecida no artigo 3º, é a média com denominador reduzido. Média com a lei 1887. Para quem ingressou após. As condições são as dele. Pedágio de 20%, tudo igual. Então, qual a distinção entre essa modalidade de transição com aquela modalidade anterior? A distinção é só aquela. Para quem ingressou antes da emenda 41, tem paridade com integralidade. E para quem entrou depois da emenda 41, não tem paridade com integralidade. Tem o quê? Tem média. Só que tem uma média mais favorável. Tem uma média com denominador reduzido. Somente sobre as 80% das maiores bases de contribuição. Aquele mesmo exemplo, se você tem 200 meses de contribuição, eu não vou trabalhar sobre as 200 contribuições que você teve. Vou trabalhar com o denominador somente 160. Denominador menor aumenta meu provento. A incapacidade permanente já falamos. Concluída a incapacidade permanente, que aconteceu com a Karen Mancini, foi isso. Ela não tinha um tempo mínimo de 20 anos. Ela não poderia pedir aposentadoria. Como ela saiu na incapacidade permanente, ela calculou o quê? Fiz a média dela e ela não garantiu nada mais de 60%. Ela só levou 60% da média. E a média não teve denominador favorável. É todo o tempo que ela teve de contribuição é o denominador. Isso reduz a média. Não está eu. Aquilo que eu já falei, proventos são iguais a 60% da média na incapacidade permanente. Aqui o camarada pode ter menos de 20 anos, né? Porque ele foi acometido de alguma moléstia. Então, quando decorrer agora, tem uma condição de 60%, a condição é essa. Ela não coube. O laudo dela não afirmava isso. Então eu devolvi para que o laudo dissesse claramente qual foi a situação dela. Se for decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença de trabalho, a média é integral. A média é integral, 100%. Se não for, é 60% da média. Outra pergunta. Esse cara que entrou depois, que é o meu caso, tem um teto máximo, que é 7.700 e poucos reais. Aí depende. Você entrou antes de 4 de setembro, não. A culpa é a pergunta. Você entrou antes de 4 de setembro de 2013. Ah, eu entrei antes. Sim. Você
Você entrou antes, então a sua média não é limitada ao teto do RGPS, não. Então a média pode ultrapassar Essa pergunta foi muito boa. 7 mil e pouco, pode chegar a 8, dependendo. Se você chegar a 10 mil por base de contribuição, é base de contribuição, 10 mil vai A minha rua é matrícula de 2013. Vai para o cálculo. Se for anterior a 4 de setembro de 2013, não pode limitar você ao teto do RGPS. O que for. Nesse caso aqui, ó, isso aqui está falando da incapacidade, tá? É o caso da minha colega Karen. Infelizmente, a condição dela não teve nada mais dos 20% dos 60%, não. Porque ela tinha menos de 20 anos. A compulsória é um pouco pior. Se o aposentado, se a pessoa aceitou completar 75 anos, ele tem que ser expulso. Né? É expulsória que a gente chama. Eu conheço a opção, mas eu não quero. Só que ele tem um prejuízo. O passado ele não tinha prejuízo. Ele era calculado até com paridade. Com a emenda 41 ele era calculado média das 80% maiores. Agora não. Isso aí, o Estado não falou diferente do governo federal, não. Está tanto a incapacidade permanente quanto a compulsória, quanto a regra permanente. É uma cópia fiel da emenda 103. Então, o que diz o governo federal, o Estado deixou como Estado. Então, a compulsória, se ele sair com 20 anos ou mais, vai garantir 60% no mínimo para cada ano que ele passar, ele garante mais 2%. Agora, e se ele não tinha 20 anos, Virgílio, o que acontece? Na incapacidade permanente, se ele não tinha 20 anos, garante os 60% da média. Na expulsória, não. Se ele só tivesse 12 anos, por exemplo, ele vai ter que calcular 12 de 20. Isso aí dá o quê? 60% dos 60. Ele não vai garantir os 60%, ele vai garantir os 60% dos 60. Legal? Olha só. A expulsória. Mas pode sair por incapacidade. Então, se eu não quebrar a cadeira da cabeça de alguém, pode Mas sair. aí você aguenta mais 10 anos. Aí você detalhe. aguenta. Sai Aí da detalhe. Incapacidade permanente, você não tem 20 anos, você vai garantir 60%. É melhor que a expulsória. 60% do salário, isso? Da média. Da média. Então, é quase nada. Quase nada. Eu vou mostrar a situação da tabela, eu vou mostrar para você. É quase nada, 60% da média. Eu fico tentando mostrar que no tribunal a média é muita coisa. Olha, eu já estou me arrependendo de pegar essa palavra. Pode passar? Pode passar? Olha, Na expulsória, mas eu tô trecho sentindo inicial. O professor não chega nisso aí. Ah lá. O professor de agora não chega nisso aí. Muita edição, gente. Tá? Então, olha só. Os antigos até chegavam. Mas É já ruim, ó. Ah lá. Olha lá, Elias, ó. A expulsória, o que é ruim? É calcular na mesma condição da incapacidade, na mesma condição da regra permanente. Porém, olha aqui, ó. Se o período for inferior a 20 anos, o fator incidente sobre a média é a fração. Se o cara tinha 12 anos somente de tempo, é 12 de 20. Essa fração vai incidir sobre o percentual daquele cálculo lá. Eu fiz um cálculo aqui que o rapaz saía só com 38%. Aposentadoria compulsória e não tem qualidade. Modalidade de aposentadoria e pensão, nós já passamos pela regra permanente, que tem a voluntária proporcional, tem a incapacidade e tem a compulsória. Passamos por duas regras de transição. A regra de transição do artigo é o parágrafo 6º, outra que dá paridade, dá um favorecimento em relação à média, que é o artigo 3º, inciso 1 a 4, e aquela condição do artigo 4º, parágrafo 5º, que não tem distinção de professor e servidor em geral, que dá qualidade total para quem ingressou antes da emenda 20, antes de 16 de dezembro de 98. E tem ainda no artigo 4º, inciso de 1 a 4, a condição para quem ingressou antes da emenda 41, que também dá paridade. Legal? O artigo 3º, para quem entrou antes da emenda 41, também tem paridade. E no artigo 4º tem um distintivo que é dado de pedágio. Você paga 20% do tempo faltado para chegar ao período máximo de contribuição. Aí, a pensão da emenda 103 não deixou o Estado dizer nada. A pensão simplesmente é tão prejudicial que você, por exemplo, se tiver uma aposentadoria e vai receber o benefício de pensão, você vai ter que optar qual dos dois benefícios você quer receber integralmente. Aí o outro benefício que eu também tenho direito. Não, aí foi criada uma tabela progressiva.
Então, a pensão é admitida a acumulação? Sim. É admitida a acumulação de duas aposentadorias, é admitida a acumulação de aposentadorias que são cargos acumulados, no caso, é admitida pensão com outras previdências. O problema é que você não vai receber um dos dois benefícios integralmente. Eu vou mostrar a tabelinha como ficou a situação. Então, ainda lá do ex-presidente, a situação do ministro do Comércio, até um salário mínimo você recebe integralmente, aquele benefício que você vai optar já ficou integral. Aí aqui você recebe 60% do PCD, um salário mínimo até 2, o PCD 2 até 3, 40%, o PCD 3 até 4, 20%, o PCD a 4 você só recebe 10%. É só dizer o seguinte, para ficar bem fácil. Quem ingressou no passado no tribunal teve direito a várias incorporações da lei 1530. Quando nós entramos, tudo isso se perdeu, a gente não levou nada. Mas teve situação que o colega que morreu tinha um valor gordo para benefício de pensão, a pensionista optou por ficar com o valor da pensão lá, integral. E o valor da aposentadoria dela foi fragmentado com essa tabela. Ela que recebeu o teto do tribunal caiu para R$6.000. O teto do tribunal é 39 mil e alguma coisinha. E ela caiu para 6 mil e um pouquinho. Legal? Aí aqui, o exemplo aqui da tabela, que ele está apontado, até um salário mínimo a pessoa recebe integral. Aqui é o exemplo que eu coloquei de uma pessoa que fez a opção. Fatalmente, o benefício da pensão dela é bem maior que 10 mil, já recebi aquele valor lá integral, que é mais de 10 mil, e a minha aposentadoria eu vou quebrar, eu recebo 10 mil de aposentadoria, então ele que receber, ela que receber 10 mil, só vai receber no máximo 3.540,60. O teto do INSS é garantido para ela, o que passar do teto ela recebe 70%. E esse 70% que passa do teto é base para a Previdência, ou seja, ela contribui para a Previdência, aposentado, pensionista, do Estado contribui para a Previdência, só não contribui na mesma base. Né? A quem é o dinheiro ganha 20 mil, ele vai para o teto, aí o que acontece? Os tetos e os outros, a diferença entre 7 mil e 20 mil, vai vir descontado dele. Eu não entendi a pergunta. O cara ganha 20 mil de dinheiro. Ganha 20 mil. E vai se aposentar com o teto. Vai se aposentar, depende da condição que ele vai se aposentar, qual a regra dele. Não, eu sei, mas ele é afora INSS, dinheiro. Ah, o INSS, teto é 7.786 e 2 Ele mil. não tem nada dessa porcentagem, não vai cair de 20 Não. para 7 mil. Quem se aposenta pelo INSS tem as correções anuais normais, mas o teto é 7 mil. Então você ganha 20 mil, você aposenta 7 mil. Teto, porque só contribui sobre 7.786. Se ele contribuiu a mais do que isso, cabe a ele tomar de volta, pedir de volta. Né? É o que hoje na Receita Federal a gente chama de perde conta. É o maior salário de um aposentado. Já falamos, isso aqui é tudo regra anterior, emenda 103. Show. Valeu? Valeu, Virgílio. Obrigadão. Valeu? Sim, Obrigado.